Bom, agora vamos evoluir essa estrutura aí. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. O nosso cadastro, o que vai acontecer? Quando eu cadastrar alguém aqui, clicar em salvar, ele tem que basicamente mostrar aquela outra tela, já com os dados atualizados, tá? Então, se eu escrever aqui, ó, Pafúncio Silveira, ele tem que exibir, recarregar, entre aspas, o Vue não recarrega a tela, ele simplesmente atualiza ela, não faz um recarregamento, ele simplesmente mexe os pauzinhos, mexe via por baixo dos panos, escondido, ele vai lá e mostra aquele VElse que a gente colocou, a div VElse. Então o que a gente vai fazer aqui? O que a gente precisa fazer? Fazer esse salvar aqui funcionar. Receber essas informações. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, isso aqui eu mostrei um pouco na aula passada, mas vamos repetir isso aqui agora. O Vue, vou colocar aqui no título para vocês verem. O Vue ele tem uma questão muito importante e fundamental, que é o chamado data bind, ou vínculo de dados. Qual que é a proposta da maioria desses frameworks, e assim também é com o Vue? Você ter uma aproximação maior do JavaScript com HTML. Tanto é que a gente nem parece que está usando JavaScript puro aqui. Não é, na verdade, né? Mas parece que a gente não está acessando o HTML. Parece que o HTML e o CSS estão juntos, né? Não tem mais document, get element, enfim, tá ali na cara. E uma das coisas que ele deixa isso muito claro, muito forte, é a questão de você ter um escopo compartilhado. Qual que é a ideia do escopo compartilhado? Ou data bind, view bind? É você... O que acontece no JavaScript reflete no HTML. E o que acontece no HTML reflete no JavaScript. Então os dois ficam grudados, ficam aí com um link de duas vias, que a gente chama de two-way data bind, ou data bind de duas vias, né? Em que o HTML influencia no JavaScript e o JavaScript influencia o HTML. A gente viu isso na aula passada, mas vamos recapitular. Imagina o seguinte, eu tenho input aqui, ó. Não precisa copiar, tá? Input type text. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou escrever esse vModel. Nesse momento eu acabei de vincular esse input, com a variável título. O que acontecer nesse título no JavaScript aqui vai influenciar tanto no H1, que também está utilizando o título, quanto aqui no input. Vou salvar para vocês verem. Salvei. Olha só. Primeiro, percebam que o input já vem preenchido nele o título que está aqui, né? E agora, ó, se eu alterar o JavaScript, lojinha view em view, repara que eles são afetados. Tanto o H1, né, que também pega o título, quanto o input, que também pega o título. Mas o input ele tem uma diferença. O input é uma entrada de dados, né? Ele entra dado. Quer dizer o seguinte, eu vou agora modificar via input esse dado. Essa alteração no HTML vai afetar também o título, a variável. Tá vendo? O JavaScript afeta o HTML também afeta o JavaScript. Quer ver? Bacana, né? Ó, parece que é instantâneo, mas não é instantâneo. Eu preenchi o input joga para o título, como o H1 está olhando para o título, o H1 se atualiza. Tudo na mesma hora. Para nós é instantâneo. Bacana, né? Acredito. Se quiser. Vai fazer isso no braço. Não. Ixi, isso aqui no JavaScript vai dar umas 30 linhas para você fazer e olha lá. Vamos lá. Isso aqui é só para a gente entender que dá para fazer esse vínculo aí com o input. E é basicamente isso que a gente vai ter que fazer com esses dados aqui, né? Com esse formulário que está aqui é para isso. Só que a gente vai jogar esses dados em quem? Esse nome, e-mail, senha. Vamos jogar lá no usuário logado. Vamos tentar jogar no usuário logado, ó. Vou salvar. Vamos pegar esse do nome, não precisa copiar ainda, tá?
vmodel, vou colocar aqui, ó. Usuário, aqui antes eu mexi aqui, agora eu vou usuário logado, ponto nome. Dele grudar esse input com variável, isso. Input com variável. O que acontece na variável acontece no input, o que acontece no input acontece na variável também. Os dois ficam refletidos. Isso, vmodel. A gente usa muito isso na input. Exatamente. Mesmo se o usuário logado não tiver o atributo nome dentro dele, ele coloca, ele joga lá. Só que vai ter um problema. Dá pau. Dá um pau. Muito pau aqui. O que acontece? O erro que ele dá aqui é o seguinte. Ele fala que ele não consegue ver o nome de indefinido. Acabei de falar que ele cria o nome, já está mentindo. Mas o problema é o seguinte. Como a gente falou que o usuário logado começa com nulo, a gente não pode simplesmente falar, pega o que está nulo e nome. Aí ele não consegue. Então, se a gente tivesse um usuário, se o usuário não fosse, por exemplo, se ele não fosse nulo, se ele fosse, por exemplo, um objeto vazio, aí funciona. Só que a gente vai ter outro problema. Que ele vai achar que já está criado, né? Que aí o nosso VIF, VELSE já não funciona mais. E agora, hein? Qual que é o problema? O problema está sendo a gente utilizar lá no vmodel o usuário logado, né? Isso daí tá sendo BO. Bom, qual que é a solução então? Usar o vmodel está sendo um problema, mas não é exatamente o vmodel. O problema é que esse vmodel está apontando para o usuário logado. O usuário logado não existe para a gente. Ainda, exato. Mas qual que é a solução? Já que o usuário logado está sendo nosso problema aqui no vmodel, o que a gente pode fazer? Oi? Tira ele, é basicamente isso. Só que a gente precisa de alguém no lugar dele. Então o que a gente faz? Deixa o usuário logado como nulo e vamos criar uma outra variável só para fazer esse cadastro. Vamos criar um objeto mesmo. Pode ser usuário. Assim, ó. Que esse usuário vai ser o usuário pro cadastro. E aqui a gente coloca usuário.nome. Não usuário logado, mas usuário.nome. E a mesma coisa para os outros, ó. Vmodel aqui. Usuário, ponto, no caso aqui, e-mail. Vmodel. Usuário, ponto, senha. A gente deixa assim. Aí ele vai preenchendo esse objeto aqui, ó. E nem mexe para o... Aí tem problema. Vê só, ó. Sem problema. Agora sim. Aí a gente vai programar o salvar para ele pegar esse usuário e colocar no usuário logado. Aí sim. Beleza, agora é o seguinte. Vamos programar esse botão salvar para que quando ele seja clicado, a gente vai pegar o que o usuário digitou lá na variável usuário e jogar para o usuário logado. Dessa maneira, a gente só vai exibir aquela segunda tela, aquele do else, depois que ele clicar no salvar. Aí sim. Então vamos fazer o seguinte. Agora sim a gente vai criar a área de métodos aqui dentro do view. Então para representar métodos dentro dessa instância view, eu tenho que colocar aqui, assim como eu coloquei no de data ali, de dados, eu vou colocar métodos. Seria methods. Não pode esquecer da vírgula no final. E aqui eu escrevo os métodos que eu quero para essa minha instância do view. Eu posso colocar aqui um salvar. Que aqui eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó. Um detalhe, isso aqui é importante. Sempre quando eu tiver ou dentro de um método ou qualquer outro lugar que seja fora do data, tá? Fora daqui, eu usar a variável que está aqui, por exemplo, eu quero usar agora a variável usuário. Eu não vou fazer assim, ó. Usuário. Eu tenho que utilizar this.usuário para ele conseguir enxergar dentro do data. É uma regrinha do view, tá? Então se você não estiver dentro do data, da área do data, você usa o this.
para ele conseguir reconhecer. Então o que eu quero fazer, na verdade eu vou usar o usuário logado, ele vai receber this.usuário. Já vão entender por quê. E aí no final eu dou um alerta dizendo usuário salvo com sucesso. Aí essa programação aqui dentro já é o JavaScript. Aqui já? Isso. Então vamos separar já esses dois. Vamos lá, pessoal, vamos ver o resultado aqui, ó. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar no salvar, ele vai pegar os dados que eu coloquei aqui e vai transferir para o usuário logado. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ó, vou colocar aqui o Cresmervaldo. Mais uma vez, eu sempre dou conselho para nome de criança, tá? Nome de seus filhos, assim. Pode me consultar. Garanto que não vai se arrepender. 1, 2, 3, vou clicar em salvar. Ah, lembrou, alguém lembrou. O que era mesmo? Isso. Type button, lembra? Esse comportamento de recarregar a página é sempre quando o botão está dentro do form, né? Tem que colocar aquele type button. Aquele type button. E tem que chamar também o vídeo. É, tem mais isso também, né? Tem mais isso também. E aí, em qual momento a gente falou que o salvar, quando eu clicar nele, vai chamar o método de salvar? Tem que colocar o @click aqui. Né? Que seria o nosso onClick que a gente usava antes, né? Tem que colocar aqui também, né? Não seria mágica, não funciona com mágica. Por que não o time? Oi? Recarregar. Lembra do form? Quando você coloca um botão no form, quando você clica, ele recarrega a página. E não pode fazer isso, senão o JavaScript zera tudo. Então a gente tem que colocar esse type button para ele parar de submeter o formulário. Recarregar a página. @click é para chamar o método. Eu preciso abrir e fechar ali para salvar? Oi? Preciso abrir e fechar? Não, não precisa, só o nome do método. Oi? Eu vou perguntar se eu precisava abrir e fechar. Não, só o nome do método. Só usa abre e fecha parênteses caso você tenha que passar alguma variável como parâmetro. Caso contrário, só coloca o nome do método. Salvar não recebe nada como parâmetro, então só isso. Vamos testar? Lá, se fosse aquele Java que ele estava fazendo lá, precisa passar. Sim, precisa. O onClick do HTML precisa. Isso. Vamos ver. Ó, qual que é o nome mesmo? Cresmervaldo. Usuário salvo com sucesso. Oi, fulano. Olá, fulano. Agora a gente tem que mudar esse fulano, né? Já não é mais fulano. Se a gente vier aqui, ó, o fulano a gente também tem que fazer aquela interpolaçãozinha. Quem que a gente vai pegar? Qual que é o nome que a gente vai pegar? Oi? Usuário nome? Usuário logado, ponto, nome. Agora sim. Isso. É o usuário logado. Aqui, o usuário que a gente criou é só para pegar temporariamente. É só para pegar lá no cadastro. Cadastrou, a gente já está jogando no usuário logado. Aí aqui a gente já usa o usuário logado. Aquele usuário só servir de uma variável temporária, só para a gente alocar lá o valor, usar e depois passar para o usuário logado de novo. Ele é descartável. Você está cadastrando, né? Não tá cadastrando no local storage, não. Ele está só em memória. Ficou? Ficou legal, né? Vamos ver o resultado. Não sei se o nome Cresmervaldo vai ficar bonito, mas Cresmervaldo Cresme.gmail.com 1, 2, 3, ó. Show. Se quiser colocar outro, a gente coloca aqui. Ele recarrega a página, né? Se recarregar. A gente não quer mais se recarregar, né? É tudo automático. Aí ó. Aí você pode colocar o. Na verdade, ele está só em memória, ele não está. Nisso, em memória. Colocar o require no HTML vai funcionar também. Oi? Colocar aquela tagzinha require. Query. Vai tentar. Query você usa no Node normalmente, né? No HTML a gente vai ver depois, a gente vai utilizar outras técnicas mais avançadas do Vue, a gente vai começar a importar JavaScript, dentro de JavaScript mesmo.
A gente usa o import, não require. A gente vai ver isso mais um pouquinho pra frente. Não é muito complicado, bem tranquilo na verdade. Ó, só testar outra coisa. Tá aí. Cargo Silva. Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? A gente vai avançando aí também.